Está começando o podcast do Diário da Região. Direção-geral, Márcio Sanazar. Produção e apresentação, Adamastor Inácio. O nosso entrevistado de hoje é natural de Osasco, época em que a cidade era apenas um vilarejo. Ele simplesmente é um cara estudioso da história de Osasco. E nós vamos conhecê-lo. Agope Coukidjian Neto. Né? Na mídia ele é mais conhecido como... Ele tem um site, Agope Garage. A gente vai deixar aí o endereço para você curtir depois. O Agope, Osasco está comemorando 61 anos de emancipação político-administrativa. Quando é que começa realmente a verdadeira história da emancipação de Osasco, Agope? Bom, para a gente discorrer sobre a emancipação, eu gostaria de retroceder um pouco no tempo. Por favor. Para mais ou menos explicar o porquê que Osasco chega a esse ponto do ideário de emancipação. Pois não. Bom, vamos retornar aqui para 1919. Até então, Osasco era uma simples vila, né, sem nenhuma representatividade política. Não tinha ninguém aqui, até esse período, que lutasse pelos interesses de Osasco. E é criado a Liga dos Interesses Locais. Essa Liga dos Interesses Locais é comandada pelo Júlio de Andrade Silva, que era uma pessoa influente aqui na cidade, inclusive morava no Chalé Brícola. Ele foi o terceiro morador do Chalé Brícola. Primeiro o próprio Brícola, depois Sensu de Lavaux, o barão, e ele foi o terceiro morador. Para ficar claro, é onde está hoje o museu, entre aspas, de Osasco. O museu, entre aspas, que aquilo não é museu, né? Bom, o Júlio de Andrade Silva, em 1919, recebe a visita da neta do Antônio Agu, aqui no chalé. Ela vem da Itália com o marido, e o Júlio de Andrade Silva convidou ela para vir aqui para oficializar as doações que o Antônio Agu havia deixado como vontade dele. E isso é muito importante, porque Osasco começa a ter uma característica de cidade a partir daí. Ela faz a doação de um terreno de 10 mil metros para a construção de uma igreja. Uma cidade sem uma igreja não é uma cidade. A segunda vontade dele era uma doação de um terreno para um cemitério. Uma cidade sem cemitério também não é cidade. Uma coisa muito importante que muita gente não leva em consideração foi um terreno que ele doa também para a construção de um mercado dentro da cidade. Um mercado que fizesse a distribuição de alimentos para a comunidade, aqui no centro. E deixa também alguns terrenos para a escola e outros probos. Bom, o Júlio Silva, em 1919, recebe ela faz essas doações oficialmente. Em homenagem a essas doações, eles dão o nome da rua Henrico Delacqua, que era a rua da fábrica, da Beltramo. Eles colocam o nome de Rua Antônio Agu em 1919. Até então, não se chamava Rua Antônio Agu, e também não cruzava a estrada de Itu, a atual autonomista. Ela ia mais ou menos essa rua até onde é a Marechal Rondon, mais ou menos, até ali. Aí a rua é estendida até aonde foi lançada a pedra fundamental da igreja. A rua chega até lá, Rua Antônio Agu. Aí tem uma disputa política. Em 1919, existiam duas lideranças aqui na região. Uma era o próprio Júlio Silva, do Partido Democrata, e o outro era o coronel Delfino Cerqueira, do Partido Republicano. Esse é o primeiro embate político que se dá em Osasco.
Osasco, através desse embate político, deixaria a condição de vila e passaria a distrito. E esses dois personagens lutaram para ser o delegado distrital de Osasco. Bom, agora eu vou dar um salto. Esse foi o primeiro momento político em Osasco, conturbado, viu? Sim. O Júlio Silva perdeu um filho nesse embate político. Segundo jornais da época, o coronel Delfino Cerqueira teria pago uma emboscada na estação de Osasco, aonde foi disparado tiros contra o Júlio Silva e os dois filhos dele, inclusive um que voltava para o Rio de Janeiro para a escola de medicina, que acabou falecendo, que é o João Batista, que dá nome à nossa avenida aqui, João Batista. Bom, daí eu dou um salto para a década de 40, de 1919. Em 22 é inaugurado o cemitério, em 22 já está funcionando o cemitério. Bela Vista. Bela Vista. A igreja já está com a pedra fundamental lançada em 1919. É a catedral. É, a catedral, e ela vai ser concluída, inaugurada, não concluída, mas inaugurada em 32. Então, em 32 nós já temos cemitério, já temos a igreja. Em 1940, essa década de 40 é uma década muito importante para entender também o desenvolvimento do ideário emancipacionista. Na década de 40, entre a década de 20, 30 e 40, houve 2 inspeções sanitárias em Osasco. A primeira apontou diversos problemas, e a segunda, décadas depois, apresentou os mesmos problemas, só que agravados. Por quê? Na década de 40, do início da década de 40 ao final da década de 40, Osasco quase que triplica a sua população. De 15 mil habitantes, no final da década de 40, ela passa para 41 mil habitantes. Quase triplicou. Isso em função do quê? Isso em função que nessa década inicia a vinda de grandes indústrias para Osasco. Essas grandes indústrias demandam mão de obra. E é quando vem também a migração para Osasco. Não é a imigração, a migração. Então, pessoal do Nordeste, Minas Gerais, essa região toda, começam a fluir para Osasco por causa dessas empresas que aqui começam a se instalar. É claro que, no início, ainda ao tempo de Antônio Agu, nós já tínhamos algumas indústrias aqui. Quais eram elas? A indústria de tecido, Henrico Delacqua, a cerâmica... Hervi. Não ainda. Não ainda. Era a cerâmica Sensudo e Lavud. Sim. E a fábrica de papel e papelão. A fábrica de papel e papelão, em 1887, quando Antônio Agu compra a primeira gleba aqui, já existia essa fábrica de papelão. E existem informações que essa fábrica era do proprietário de quem Antônio Agu comprou as terras aqui, João Pinto Ferreira. Bom, mas na década de 40 que começa a vir as grandes indústrias para cá e demanda essa mão de obra. A década de 40 também foi uma década importante, porque foi quando houve a nova Constituição de 1946. Essa Constituição de 1946 foi muito importante, porque, entre outras coisas, ela deu alguns incentivos aos municípios existentes à época. Um desses incentivos foi o seguinte: os municípios passaram a serem os detentores das taxas e alguns impostos, como imposto predial, imposto industrial, que antigamente esses impostos não entravam para o município, entravam para a capital,
né, e para o Estado de São Paulo. Bom, claro que os estados e a federação, o governo federal, eles passaram a ter a possibilidade de criar novos impostos, outros, para substituindo ou dando equilíbrio ao que eles estavam perdendo para os municípios. Nesse período de 46, 47, foi quando Barueri se emancipa. Osasco está abandonada. Essas inspeções sanitárias que eu comentei, que foram feitas, apontavam problemas gravíssimos em Osasco. Osasco não tinha nada, mato, escuridão. Isso. E eu gostaria de colocar agora, eu queria mostrar algumas fotos, mais ou menos para a pessoa entender o que era Osasco nessa época. O que está acontecendo na cabeça das pessoas para buscar esse ideário emancipacionista. Mas antes das fotos, quando é que começa o em 40, processo da em 47, emancipação? Em 47 é fundada a SADO, Sociedade Amigos de Osasco. Algumas pessoas já pensando em se movimentar de uma maneira mais organizada para buscar justamente a emancipação. Para isso, eles precisariam conseguir, junto aos órgãos públicos, ao legislativo, uma ordem, uma autorização para se fazer um plebiscito aqui na cidade, para justificar esse pedido desse grupo. Porque não pode ser, a emancipação não é uma coisa que vai sair da cabeça de meia dúzia de pessoas. A população, de uma maneira geral, precisa estar querendo isso. Então, eles propõem, eles começam a se reunir, esse grupo da SADO, eles começam a se reunir e discutir sobre a emancipação. São convidados alguns políticos de São Paulo a virem aqui palestrar. Tivemos um padre até que no espaço que eles tinham lá. Foi quando Osasco enfrentou os dois plebiscitos, o sim e o não. Não, na verdade não é dois plebiscitos sim e não. No mesmo plebiscito, o questionamento do primeiro plebiscito era o sim e o não, e no segundo também o sim e o não. O que o pessoal quer, o que Osasco quer. Só que aqui em Osasco, a emancipação desprivilegiava um grupo aqui, que era o grupo cartorial, o pessoal do cartório. Alacir Prado. Mas tem muita gente aí que votou no não e hoje fala que é do sim. O contra era tudo em função disso, porque não tinha motivo para o contra. A emancipação só traria benesses para a região. Sim. Acontece que esse pessoal do cartório perderia o seu monopólio. Por que Osasco perdeu a primeira batalha? O não venceu. Porque não foi bem preparado. Foi uma diferença... Mas diz que depois teve uma Veja sacanagem bem, danada. Primeira coisa, não votação. Foi bem preparado. A derrota foi por mais ou menos 140 votos. A derrota. Não foi bem preparado. E, claro, houve falcatrua. Houve roubo tanto na primeira como na segunda. E isso não é segredo. Isso foi bem colocado, inclusive pelos emancipacionistas da época, colocaram claramente que eles tiveram que apelar, entendeu? E eu vou falar mais à frente aí, a hora que a gente estiver mostrando as fotos aí da emancipação. Bom, dizem que uma foto vale mais do que 1000 palavras. Vamos ver essas fotos aí. Vamos e você ver. Vai comentando, okay. A gente vai colocar as fotos e o Agope vai fazer um panorama de cada uma delas. Isso aí. Ok? Vamos nessa então. Bom, aí a Santa Terezinha na Vila Iara, o objetivo aí dessas imagens é mostrar mais ou menos como é que Osasco se encontrava nesse período aí dos anos 40, 50, e para justificar até por que a população queria emancipação, porque Osasco estava abandonado pelo município de São Paulo, né? Aí também a Rua Santa Terezinha, Vila Iara.
E é na Vila Iara? É na Vila Iara, Rua Santa Terezinha. Olha ali. como tem. Tinha muita chácara por aqui, né? Tudo chácaras, sítios, né? E aí? Então era mais também lá. Vila Iara. Essa é a Rua Antônio Agu. Essa casa foi a casa do gerente da indústria Henrico Delacqua. Essa casa está de frente para o atual Shopping Plaza hoje, onde é o Plaza Shopping, né? Na Antônio Agu. Sim. Na frente tinha esse casarão, na frente do Beltramo, né? E aí foi a residência do meu avô, onde ele montou o primeiro foto de Osasco, foto estúdio, laboratório, né? Inclusive é ele na porta ali. É ele na porta. Caramba. Inclusive eu herdei o nome dele, Agope Couque de Jean. Essa daí já é a João Batista. A João Batista? Esse é os primórdios da João Batista, né? Bem... Como diz no interior, um carreador. Década de 20, 25. É uma trilha. É uma trilha. Esse aí é o envelope onde era colocado o voto. E tem um detalhe importante aí. Tem o timbre do governo do estado? É o timbre ali, ó. Porque é um plebiscito, né? Sim. Primeiro plebiscito. Esse foi o primeiro que o não ganhou. O não ganhou. Veja que esse envelope, ele era meio transparente. Sim. Então, quando estava a cédula branca dentro, você não via direito. Mas quando estava a cédula preta, você sabia que aquela era a do não, entendeu? Tá certo. Então, algumas falcatruazinhas foram feitas. Essa é a cédula do não. Essa é o não. Ela era preta. Essa é original, viu? É original. E essa cédula original. Sim. Opa! Aí a votação do plebiscito, já em 58, né? É o segundo plebiscito aí. O primeiro plebiscito foi em 53 e não podia fazer um segundo plebiscito, tinha que esperar passar 5 anos para poder fazer o segundo plebiscito. Então o segundo foi feito em 58, quando o sim ganhou. Ainda é. Aí você vê a votação. O cidadão colocando o sim no envelope. Sim, o pessoal já sabe que ele votou. Ele já votou sabia que ele sim. votou no sim, né? Não tinha, esse votou no sim. Não tinha sigilo nenhum. Esse é o grupo que vai até a Assembleia Legislativa em São Paulo, levar um memorando lá para fazerem o plebiscito, né? Solicitando o plebiscito. Aqui é a luta. Aí emancipação. Aí é quando em 58, no segundo plebiscito, o Osasco ganha, o sim ganha, né? E as eleições são suspensas por uma liminar do prefeito de São Paulo, Prestes Maia, que não queria essa emancipação de jeito nenhum. E aí o povo sai na rua revoltado. Virou um grupo de estudantes, né? Estudantes, pessoal das indústrias, funcionários, operários, né? Osasco virou uma praça de guerra. É isso daí. Bom, aí é o Cine Osasco, o primeiro cinema de Osasco, já nessa época desativado, e aí ocorreram as primeiras reuniões. Virou um comitê. Eram reuniões pró-emancipação, né? Isso aqui ficava na Rua da Estação? Rua da Estação, número 11, bem próximo do Largo ali. Essa é uma das primeiras reuniões, aí, se não me engano, é o Floresta, o Bar do Portela. Não, aqui é o Bar do Portela. O Floresta aqui é o Floresta. Aqui. Isso. Que é o Floresta. Tudo reuniões, almoços, jantares pró-emancipação. Mais reuniões aqui. Aí também é o Floresta. Não seja enganado, você também tem direito de defender seu bairro. Eles querem humilhar Osasco. Comenta, Gupe. Deixa eu explicar aí, porque o Lacir, isso é propaganda do não, tá? O Lacir está dizendo para o povo o seguinte, para justificar, né? Por que não devemos emancipar? Nós vamos ser uma cidadezinha de interior se emancipar. O salário é menor, viu? Cidade do interior, o salário é menor. Nós vamos ser os caipira aqui, sabe como é que é? Ele tinha muita amizade com os dois, com o Adhemar de Barros e com o Jânio Quadros. Porém, Jânio Quadros, quando prefeito de São Paulo, ele era contra a emancipação. Certo. Quando ele se torna governador, ele era a favor. E o Adhemar de Barros a mesma coisa. Quando ele era prefeito, ele era contra, e quando ele era governador, ele era a favor. Entendi. Apesar que em 58, quando o Osasco se emancipa, já em 62, que vai ser marcadas as eleições, o prefeito era o Prestes Maia.
Quem é esse cidadão? Esse é o Júlio Silva, que eu falei no início, né, de 1919. Ele foi o primeiro político, podemos dizer que ele foi o primeiro político de Osasco. Ele foi o delegado distrital. Outra coisa que eu esqueci de te falar na hora que eu estava narrando a história, foi na década de 40 que Osasco é rebaixado a subdistrito. Sim. Ele foi elevado à categoria de distrito e na década de 40 ele é rebaixado a subdistrito. Rua Caldas Teles, atual Pedro Fioretti. Isso, Pedro Fioretti, esquina com a Dante Battiston. Também é Pedro Fioretti. Tem nada a ver com o que é hoje, né? Pois é. Aí já é em Presidente Altino, provavelmente Erasmo Braga aí. Ninguém ficava doente, né? As crianças mexiam com barro, pisavam na terra, aqui, esgoto a céu aberto. O que mais se vendia em loja de sapato aqui era galocha. Essa daí é a JM Ferraz, Década de 50. Década de 50. Você imagina como é que era lá para os anos da década de 40, né? Isso é interessante. Esse é o bar do Gagliano, onde era o restaurante Paulino, né? A pizzaria Paulino. 1952. Isso. Jantar pró-emancipação. Nós estamos aí há um ano do primeiro plebiscito, que foi em 53, né? Certo. Bom, aí é o dia da diplomação do prefeito, do primeiro prefeito de Osasco, Irante Sanazar, e a diplomação do seu vice, Marino Nicoletti. Eles eram de partidos opostos. Marino Nicoletti era genro do Antônio Menck. 19 de fevereiro de 1962. E estamos comemorando aí agora o aniversário. Você tem o áudio disso, né? Eu tenho um áudio disso aí. O Irante, nesse dia, o Irante recebe um telegrama no dia da posse dele, quando ele sobe no palco lá para fazer o seu discurso, ele recebe um telegrama. Ele dá uma pausa. O prefeito de São Paulo. O prefeito de São Paulo, Prestes Maia, mandou um recadinho para ele. Limpou Osasco. Primeiro, parabenizando pela vitória, né? Parabenizando pela diplomação. E já que vocês se sentem aptos a serem emancipados, eu estou comunicando que a partir de segunda-feira estarei retirando os caminhões de coleta de lixo, retirando os professores de Osasco, que vocês devem ter... Osasco ficou uma cidade nua. Nua, retirou, não tinha nada e retirou o Irante pegou a cidade no chão, né? Tem uma coisa, não tinha cadeira, não tinha mesa, tinha nada. Mas isso não era o mais importante. O pior de tudo, Adamastor, é que quando o Irante esperava contar com a verba dos IPTU, dos impostos de Osasco, não foi lhe dado o arquivo dessa documentação, e o prefeito de São Paulo disse ao Irante o seguinte, nesse mesmo... Quanto ao imposto predial, tal, vocês contratem um geógrafo para fazer o levantamento de todos os imóveis de Osasco. E ele falou, mas isso vai levar 2 anos. Ele falou, vocês queriam se emancipar, vocês conseguiram. Bom, o que eu quero dizer com isso? Aí a gente faz uma análise. O Prestes Maia, o prefeito de São Paulo, ele tinha certeza absoluta que não passaria 3, 4, no máximo 6 meses, o Irante jogaria a toalha e devolveria o município para São Paulo. Ele tinha certeza disso, porque Osasco não ia aguentar. Ele está herdando, não tem uma prefeitura. Na segunda-feira ele não tinha para onde ir. Ele não tinha, como você falou, não tinha uma mesa, não tinha uma caneta, não tinha secretariado, não tinha nada. Tudo por se fazer, tudo por se criar. Foi onde o Irante teve um grande aliado, que foi Amador Aguiar. Amador Aguiar, e eu diria mais, se não fosse o Amador Aguiar, a emancipação não teria vingado. Não teria vingado. Não teria recursos. Amador Aguiar... O que ele fez? Olha, as pessoas que ajudaram Osasco, eu nem falo que ajudaram o Irante, eu falo que ajudaram Osasco. Local da prefeitura foi cedido a título de empréstimo pelo cidadão Marrei Júnior, que cedeu uma casa que ele tinha aqui no final da Primitiva, próximo do Largo de Osasco. Ele cedeu uma casa que ele tinha ali para fazer a sede. Para você ter uma ideia, o Irante entrou lá com 2, 3 vereadores amigos para capinar
o chão, porque dentro estava nascendo mato. Deixa eu falar do Amador Aguiar antes de passar para essa parte. Fique à vontade. O Amador Aguiar simplesmente chegou para o Irante, procurou ele, mandou chamar, conversou com ele e falou, olha, eu vou antecipar o pagamento de todo o IPTU que eu tenho com Osasco, não só da Cidade de Deus, como de diversas propriedades em Osasco, que ele tinha, chácaras e outras propriedades. E ele disse o seguinte ao Irante, eu vou fazer o pagamento e depois que você fizer o levantamento, tiver os dados atualizados, se tiver alguma diferença, você me avisa que eu pago a diferença também. E foi com essa verba que o Irante adquiriu, na época, se não me engano, foram 3 coletores de lixo. Ele conseguiu 6 meses de prazo na retirada dos professores, e nesses 6 meses ele conseguiu realocar os professores. Quer dizer, deu uma injeção de ânimo. Aquilo que o prefeito de São Paulo esperava não aconteceu, né? Ele teve uma... Quanto à documentação do IPTU, o Irante, a época que foi prefeito, a época que ele foi vereador de São Paulo, antes de ser prefeito de Osasco, ele foi vereador de São Paulo. E nesse período ele teve vários contatos junto à Prefeitura de São Paulo, muitos conhecidos, muito conhecimento, fez muitas amizades e tal. E ele conseguiu essa documentação através de uma pessoa que pegou essa documentação sem ninguém saber e entregou para o Irante. Isso também salvou um pouco a situação financeira da cidade. Se subiu, ninguém sabe, ninguém viu. Cadê o relógio dos Becharas? Bom, o relógio do Bechara é uma história... Ninguém sabe, ninguém viu. Você sabe que o fato histórico desse relógio é o seguinte: esse é o primeiro relógio de 4 faces sincronizado construído no Brasil. Sim. Esse é o fato histórico. Primeiro relógio. Deve estar na com casa essa de alguém. tecnologia. Segundo fato histórico, que ele foi construído pelo próprio Dimas de Melo Pimenta, que era muito amigo do Sadi Bechara. Agop, você é uma das raízes importantes da comunidade armênia de Osasco. Qual foi o papel dos seus ancestrais para o progresso e o avanço de Osasco? Para encerrar. Bom, a comunidade armênia de Osasco sempre foi um povo empreendedor, né? Muitas empresas foram desenvolvidas aqui em Osasco, empresas essas que, na época da imigração desses armênios, que na verdade não foi uma imigração, eles quase que vieram aqui como refugiados, né? Diferente dos italianos e outras etnias que se prepararam para vir, né? Eles vieram com uma mão na frente e outra atrás. Mas eles são muito tenazes na área comercial e em diversas áreas de serviço também. E se você vê, daquela época para cá, empresas fundadas em 54, 57, continuam firmes até hoje, funcionando, já na 3ª, 4ª geração. Então, nós temos aí Casa São Pedro. Na área de alimentação, nós temos o DOSA, desde os anos 57. O Presidente Altino. Presidente Altino. São muitas empresas. Grande francês. Isso. São muitas empresas em Osasco, antiguíssimas. Temos a Casa Ângela, muito antiga também, desde 54 a Casa Ângela. Qual o endereço da sua página eletrônica? Você que é estudante, quer saber a história de Osasco, ali tem tudo. Um acervo importante de fatos e fotos que contam a história da emancipação. Olha, a página é www.agopigaragem.com. Agop com H, Pemudo. Eu também estou no Facebook, né? Colocou Agop Garagem na internet e vai aparecer todas as páginas, os endereços todos. Foi Agop Garagem. Foi bom entrevistá-lo, Agop. Um grande abraço. Eu que agradeço. Muito obrigado. E a gente volta na semana que vem com direção geral de Márcio Sanazar. Apresentação: Adamastor Inácio.
Podcast do Diário da Região. Direção-geral, Márcio Sanazar.